This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou CEO da Ace Ventures e este é o Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Estamos vivendo o hype da inteligência artificial. Isso não dá para negar. Eu aposto que todo dia você se depara com alguma notícia sobre o assunto. Mas com essa avalanche de informações e novidades, às vezes pode ser difícil distinguir o que é de fato real. No episódio de hoje, converso com Sérgio Larentes, COO na MEF, e Pedro Carneiro, sócio da Ace Ventures, sobre como as empresas estão realmente usando inteligência artificial. O que está mudando o jogo? O que é apenas marketing? Como acontece com toda tecnologia nova, fica fácil cair no hype. Vem com a gente descobrir como evitar isso. Ah, e antes de começar, eu disse que poderia ser difícil distinguir o que é verdade e o que não é. Bom, então, notou algo diferente nessa abertura? A abertura deste episódio foi gravada usando inteligência artificial para imitar a voz do Pedro. Bem legal, não é mesmo? Se quiser saber mais sobre isso, acesse o link da speech nas notas desse episódio. Mas agora vamos ao bate-papo gravado com participantes reais e sem o uso de inteligência artificial. Isso eu posso garantir. Dá o play. Estou aqui com meus queridos amigos e também sócios. Sérgio Larentes, tudo bem, Sérgio Larentes? Como é que você está, meu querido? Tudo bom, Pedro? Boa tarde, bom dia para todo mundo que estiver nos ouvindo. Sérgio está diretamente de Ivoti. Não, estou de Porto Alegre. De Porto Alegre, olha ali. E o Sérgio, que ele é COO do Math Group, que depois ele fala um pouquinho aí, que é uma empresa de data, AI, que trabalha aí para o marketing, especialmente o setor financeiro. E também Pedro Carneiro, meu sócio aqui na Ace Ventures. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, bom estar de volta. Legal, e hoje o tema, assim, eu não sei se eu fico, se eu já não aguento mais falar sobre esse tema, ou se eu tenho ainda alguma motivação, mas todo dia eu descubro algum ângulo novo, e eu não consigo deixar de ficar empolgado com isso. Mas a gente vai falar sobre o lado oposto disso hoje, né? Sobre o lado da gente, que é o comportamento humano básico, né? Aquela coisa... A gente sempre, o ser humano é extremamente previsível na sua irracionalidade. Embora a gente veja que o que está acontecendo no mundo hoje com AI é incrível, e agora essa antropomorfização, tá certa a minha palavra, que é trazida pela OpenAI, né? Ela abriu a caixa de Pandora, e a minha tia de 80 anos está brincando com o ChatGPT. Isso também faz a gente começar a tirar as coisas, às vezes, de proporção, e muitas vezes comprar gato por lebre. Então, a ideia dessa conversa aqui é começar falando um pouquinho sobre, né, o que está acontecendo, o tema AI washing, quer dizer, que como que a gente acaba exagerando, né? Mesmo isso é batata. A gente fala de blockchain, aí, cara, todo mundo só fala de blockchain. Blockchain é a cura do câncer, blockchain vai resolver todos os problemas do mundo, o sistema financeiro está perdido, agora vai ter um novo sistema. E a gente vê lá Bitcoin entrando lá, tem ETF e tal na bolsa, quer dizer... Então, e assim, não estou dizendo que blockchain não é relevante, mas é aquela clássica do Gartner lá, do Hype Cycle, né? Então, a minha pergunta aqui para o Sérgio Larentes, que é os dois aqui que estão são bem estudiosos de AI, mas o Sérgio Larentes é um estudioso num nível abissal aí de AI. Quando a gente pensa no Hype Cycle do Gartner, quem está nos ouvindo nunca ouviu falar, coloque no Google aí, Hype Cycle do Gartner, você resolveu o desenho de uma curva. Onde que a gente está, Sérgio, nesta curva do Hype Cycle, na tua visão?
Olha, eu acho que a gente está lá no topo, bem no topo, sabe? Talvez chegando no topo agora, próximo ao topo, no auge do que pode ser de hype, e daqui a pouco vai começar a desilusão, né? Porque, veja, foi tudo muito rápido, desde o ChatGPT, né? Acho que isso já foi dito a exaustão, escrito a exaustão, né? Que está tudo acontecendo muito rápido, mas a verdade é que, puxa, eu vou tentar dar um pouco de contexto aqui. Em alguma medida, isso já aconteceu antes, né? Então é bom, se quem tiver curiosidade, dar uma pesquisadinha na história de inteligência artificial. Ela já viveu momentos, os AI Winters, né, como se falavam, onde uma grande inovação foi seguida de momentos de estabilização e um grande investimento foi seguido por uma enxugada de verba no mercado. Será que vai ser no mesmo volume agora? Sinceramente, parece que não, porque achamos algo, né? Mas assim como as ações da NVIDIA, por exemplo, estão tendo lá suas correções, é um pouco ilusório a gente achar que esse hype vai subir infinitamente. Em algum momento a gente vai precisar ter uma correção, em algum momento a gente vai precisar também entender de fato o que a gente vai fazer com isso na prática, né? Porque a sua tia de 80 anos está se divertindo falando com o ChatGPT, mas a Air Canada precisou fazer valer promessas de passagens que o chatbot fez e não valia, né? Então tem todo esse momento que a gente está vivendo. Depois a gente pincela um pouquinho mais essa questão histórica, que é legal. Exatamente. E a mesma tia que está usando o ChatGPT também está caindo em scams na internet usando AI, né? E aí, Pedro, recentemente a SEC nos Estados Unidos fez um aviso, né, do AI Wash. Comenta um pouquinho primeiro para quem está ouvindo, o que é SEC? Você que estava recentemente em Washington aí, né? E como é que foi isso aí? Que eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco, até que foi a nossa motivação inicial para gravar esse episódio. Boa, muito bom. Vamos lá. Então, para quem não conhece, a SEC é a Securities Exchange Commission, que é um paralelo ao que tem no Brasil aqui a CVM, que regula todo o processo de compra e venda de ações e outros produtos financeiros. E eles soltaram nessa última semana um aviso sobre esse AI washing, né? A gente viu e falou até sobre isso nos últimos anos, como o processo de greenwashing tinha tomado uma parte dos investimentos, né? Porque do mesmo jeito que o Sérgio comentou que a demanda aumenta e o hype aumenta, isso vai se distribuindo até chegar na mão dos alocadores de capital. E esses alocadores de capital precisam responder a uma demanda de mercado. Então, quanto mais alto, né, esse tópico está no hype cycle, mais os investidores são cobrados por alocar capital e colocar energia e dinheiro em oportunidades nesse setor. O que acontece é, o mercado sempre responde com uma oferta para uma demanda que existe latente, mesmo se essa oferta não tenha 100% de profundidade, né, ou nível de qualidade técnica que a gente espera. O que aconteceu lá atrás, né, quando começou esse movimento de ESG e que os investimentos verdes, né, os green bonds, começaram a ser avaliados ali no mercado dos Estados Unidos, principalmente, é que muitos fundos e muitos investidores americanos colocavam só uma pinceladinha ali de investimentos verdes ou alguns investimentos que não eram tão verdes assim, ou um portfólio mais desbalanceado, mas que tinham um carimbo de que eram investimentos socialmente responsáveis ou ambientais. Isso acabou sendo conhecido como greenwashing. E a mesma coisa pode acontecer aqui agora, né? Por isso que a SEC já se adiantou e soltou esse aviso de quanto mais difícil é entender do que se compõe a tecnologia e qual é o seu funcionamento mais básico. Isso é uma coisa que a gente teve aqui na ACE, né? Demos uma aula geral sobre como funciona a AI no seu mecanismo mais básico, mas quanto mais difícil é de entender, mais fácil é levar gato por lebre, porque os investidores eles ficam só em uma camada muito superficial e algo que pode acontecer agora com essa frente de AI. Uma coisa que aconteceu muito agora, nesses últimos 6 meses, 1 ano, Pedro, é que o percentual de empresas que falam que tem um AI interno aqui na ACE, pelo menos das 1.000 e poucas que a gente avalia todo ano, passou de, 5, 10% para 70%, 80%. E aí, quando a gente olha e aprofunda, é muito parecido com o blockchain, né? E a gente começa a levantar algumas perguntas que raramente outros investidores, e aí por isso o nome AI Washing, raramente outros investidores levantam, que é,
Mas primeiro, você precisa mesmo de AI para isso? Mas segundo, você consegue construir uma AI para isso? Porque tem algo que o AI depende muito, é de um volume, uma massa de dados que aponte claramente para uma direção. E não são todos os negócios que você consegue isso, né? E quando você começa a entrar mais profundo, você entende que isso é só um artifício para poder gerar mais demanda e mais interesse, né, dos investidores. E isso é uma coisa que vai acontecer com qualquer moda ou trend que aparecer. O próximo tópico que tiver no topo do hype cycle, a gente vai falar daqui a alguns meses, alguns anos, vai ser a mesma coisa. Né? Então, a dificuldade, o desafio dos investidores é como a gente consegue filtrar agora. Porque a gente está procurando por empresas de AI, mas empresas de AI de verdade, que têm a capacidade, que encontram um nicho de mercado que podem aplicar isso, e isso gera muito mais ruído, né? Com todo mundo falando sobre isso. Eu queria entrar nisso, assim, acho que muita gente não entende o que significa ser uma empresa de AI, porque o que eu entendo, né? Todas as empresas vão usar AI. Não vai ter empresa que não vai usar. E a maior parte delas já está usando e nem sabe. Né? Como a gente, no nosso dia a dia, né? Quando a gente tira uma foto no celular, quando a gente scrolla lá aquilo para mim é o equivalente ao crack digital lá, que é o timelinezinho do TikTok. Aquilo ali é um negócio impressionante, né? Você não consegue parar. Tudo isso é AI, né? A questão é, Sérgio, para o pessoal entender aqui, quando a gente fala eu uso AI, né? Uma empresa usa AI, como é que a gente consegue separar aquela que pega lá a API do OpenAI, coloca ali, cria um cenário e mostra, ou aquela que realmente desenvolveu uma solução em AI? Existe uma diferença entre essas duas ou não? Ou como é que a gente cria uma heurística fácil aqui para quem está ouvindo? Não, é de AI, não é de AI. Boa pergunta. E eu acho que a primeira pergunta é a seguinte, para o resultado, é importante eu saber se a AI é minha ou se eu usei um atalho usando a da OpenAI, por exemplo, porque no final do dia é isso, né? Vamos pensar o seguinte, a MEF, né? Na MEF nós somos 4 empresas hoje. A gente usa dados, nosso mote é usar dados de forma inteligente para aproximar marcas e pessoas. Então a gente faz isso através desde engenharia de dados, a parte super hardcore, com engenheiros mesmo, e a gente vai toda a extensão da cadeia, automação de marketing mix modeling, automação e ativação em mídias digitais. Então tem toda essa cadeia aí. Tudo isso, todas as ferramentas que a gente usa na MEF hoje são usam AI de alguma maneira, porque são do Google, ou são da Salesforce, ou são da Microsoft. Então, assim, isso, by design, não torna a MEF numa empresa de AI, torna a MEF numa empresa que é esperta o suficiente para saber usar AI do modo certo para ser mais produtiva e assertiva, certo? Agora, em dado momento, a gente viu que existe uma demanda latente, por exemplo, para pegar um uso prático recente nosso, em engenharia de dados. Fazer a parte de dicionário de dados, glossário de dados, é algo brutalmente trabalhoso para se fazer manualmente, e é algo que, se não se começa a fazer certo desde o início de uma concepção, de um sistema, de uma base, fazer ele depois de pronto, num sistema que talvez já exista há 5, 10 anos, é algo muito complexo, muito complicado. E aí a gente foi lá e treinou um modelinho para fazer isso para nós. Isso fomos nós sendo uma empresa de AI. Mas o que eu estou querendo responder é o seguinte, a gente pode usar, por exemplo, as APIs da OpenAI como um atalho para conseguir fazer algo mais rápido do que nós faríamos se programássemos um modelo do zero. A gente pode usar de forma complementar ao meu modelo, né, fazer um ensemble, porque quando a gente fala também tem a questão da IA generativa, depois é bacana a gente dividir um pouquinho a IA e IA generativa, só parece que tudo é a mesma coisa, mas de todo jeito, a gente consegue misturar as coisas, fazer um ensemble para fazer algo que eu consigo fazer sozinho, mas fazer mais rápido, afinal de contas, alguém já treinou um modelo, não preciso treinar um modelo gigante de novo. Né? A partir do momento que você sabe como aplicar essas coisas, como usar essas coisas, talvez você já possa se habilitar como uma empresa de AI. Agora, veja, o foco do meu exemplo, não foi fazer uma aplicação de AI, foi resolver um problema. O problema era fazer um dicionário de dados de um sistema já existente de forma rápida e correta, coisa que levaria meses se faz em dias. Essa é a dor. É uma dor muito comum, especialmente em grandes corporações que têm um legado enorme. Bancos, então, isso é uma coisa
é uma terça-feira, né? Então, a gente teve essa iniciativa para resolver um problema. Se usou AI. Nós não vendemos a AI, nós vendemos a solução, mas nós tínhamos proeficiência para fazer uma solução de AI. O meu ponto é o seguinte: o importante é tu saber as peças, você saber as peças que estão disponíveis e você ter proeficiência técnica para expandir essas peças à sua necessidade. Acho que chegando nesse momento você já pode se julgar uma empresa de AI. Fazer um modelo do zero é um pré-req, mas nem sempre eu preciso fazer um modelo do zero. Eu posso ser inteligente o suficiente para usar uma dessas várias coisas que estão lançadas no mercado. Agora a gente tem vários modelos open source performando tão bem quanto um ChatGPT. Então, por que eu preciso construir um do zero? Por que eu não misturo com a minha solução? Né? Eu acho que eu posso me dizer uma empresa de AI quando eu sei fazer isso, quando eu tenho proeficiência funcional e técnica para conseguir fazer isso. Tem um paralelo que eu acho que pode ser legal para a gente traçar nesse mercado. Vamos voltar 25 anos para trás, né? Eu acho que é algo que esse tipo de simplificação de é AI ou não é AI é um reflexo do quanto a gente, como mercado, conhece sobre a tecnologia. Claro, a gente tem pontos de especialidade, mas quando você olha para o mercado geral ainda é muito iniciante, está testando, né, como funciona essa tecnologia. Então, se a gente volta 25 anos atrás e você fala, olha, eu tenho uma empresa, é do que? Ela é de internet. É uma empresa da internet. Hoje, se vem uma startup e fala para mim, não, eu sou uma empresa da internet. Eu falo, tá bom, mas o seu produto é a internet? Ou você opera na internet? Porque a gente hoje entende como isso funciona e como impacta a nossa vida. Inclusive, a gente está aqui fazendo esse podcast, né, todo virtualmente. E hoje isso já está estabelecido no nosso cérebro, que isso é uma base em que as pessoas constroem negócios em si. E isso é algo que ainda não está 100% focado dentro de AI. Né? Então, quando você está lá atrás, vamos voltar de novo, 25 anos, você tem uma empresa de internet, tipo a LocalWeb, ela é uma empresa de internet, o produto, o serviço é hosting, você abre espaço para poder colocar as pessoas online. Você tem o Google, que faz o processo de avaliar e de ter esse index gigante do processo da internet. Agora, o primeiro e-commerce não é uma empresa da internet, é uma empresa que opera na camada de internet. E eu acho que é a mesma coisa, é isso que o Sérgio comentou, é o que a gente mais vai enxergar. Todas as empresas vão ter uma camada, elas podem operar em cima disso, porque é uma ferramenta que provavelmente ninguém vai deixar de usar. Mas as empresas que fazem a infraestrutura, e aí a gente fala, né, empresas de internet, a AWS, a Microsoft Azure, esses caras são empresas de internet, porque eles são prestadores de infraestrutura. E quando você olha para trás, essas são empresas que tiveram uma das maiores valorizações da história. Então, você olha para a Microsoft, é uma empresa de tecnologia porque ela trouxe, né, a informatização para o mundo. Então, é isso que os investidores estão buscando, porque normalmente esses players que gerem a infraestrutura e que constroem essas bases é que são os potenciais unicórnios lá no futuro. Mas isso não quer dizer que os negócios que são construídos com o IA ou em cima da plataforma de IA são negócios que são ruins. Eles só não são negócios de IA. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que um bom... Você falou da AWS, né? E a gente, antes, o que a gente chama de nuvem era chamado de data center, né? Na época do lado pré, tudo isso, né? No final do dia, um monte de servidor lá e a gente chamou o nome de nuvem depois. Mas quantas empresas ganharam dinheiro com a nuvem? Né? Se a gente for pensar nuvem, especificamente no stack de nuvem, a AWS, o Google, a Azure da Microsoft, alguns caras criaram camadas de cybersecurity em cima e tal, mas todos dentro desse stack. A questão é, quando a gente pega uma startup SaaS, né? Não, eu sou SaaS. Né? O que presume isso? Que é Software as a Service, que eu vou alugar esse software para o cara usar e ele não vai mais pagar pela licença, como era no tempo dos nossos avós, e ele vai pagar, embora já esteja voltando alguns modelos de licença, mas esse é um outro parênteses aí que a gente tem que... Pode ser um episódio à parte aí. Então eu vou conseguir usar uma capacidade brutal de um software de primeira linha, tendo 1, 2, 3 usuários, e eu escalo à medida que eu vou comprando mais licenças desse cara. Aí a gente pensa, essa é uma empresa de cloud? Se eu pego uma empresa SaaS, é uma empresa cloud ou não? Não, ela usa cloud. Ela usa cloud para entregar a proposta de valor dela. A mesma coisa que a gente poderia, né, entender AI. Cara, dificilmente vai ter uma empresa que não vai usar AI. Né? Mas daí dizer que eu sou uma empresa de AI? Não, eu vou usar o stack. Agora, a OpenAI, a NVIDIA, que o Sérgio falou, né?
eu vou colocar uma aqui para a gente falar que está correndo por fora, comendo terreno, que é o seu tio Zuka, lá com lhama, né, bonitinho, open source, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre o open source versus o proprietário, mas todos esses caras aí, sim, esses caras estão investindo em criar um stack e tudo mais. A questão é, AI vai ser capaz de criar vantagem competitiva para o teu negócio? Se ela gera a mesma vantagem competitiva para todos os negócios, ela não gera vantagem competitiva para o seu e vira uma coisa que simplesmente é um must-have do teu negócio. Se você não tiver isso, você vai estar em desvantagem, mas se você fizer, você estará nivelado com os demais. E é uma diferença grande. Hoje em dia, ainda é um pouco velho oeste. A gente ainda consegue um edge, né? Mas não sei por quanto tempo. Não sei por quanto tempo. Isso é aquela coisa transitória, né? Então, o que eu quero perguntar, começar com o Sérgio aqui, que o Sérgio falou muito bem, tudo está baseado nos casos de uso. No final do dia, cara, qual o problema que eu estou resolvendo? E esses dias o Economist fez uma matéria muito legal, depois a gente pode colocar nas nossas notas do episódio aí, a gente até fez uma news sobre isso, e ele colocou, legal, a gente fala muito de AI, mas quanto que isso trouxe de produtividade para as empresas? Ele pegou setor a setor, e assim, ela viu que no agregado ela não chega a 4% de produtividade no mundo. Então a gente fala, mas assim, a previsão é que a AI consiga impactar de 15% a 30% na redução de despesas de uma dada empresa, né, em qualquer setor. Alguns mais, outros menos. Mas tem alguns setores que já estão colhendo, e um deles, por exemplo, é desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software nitidamente já tem um impacto agora real, mensurável com os copilots, e não é de hoje, né? Não é agora. Isso já é uma tendência que antecede isso aí. Então, da mesma forma, Sérgio, se a gente for entender, né, até para não cair no AI wash, a gente já deu uma, né, aquela coisa, não, tem o AI, é que nem vender salada e dizer não contém glúten, né? É mais ou menos isso. Onde que são os casos de uso que a gente vê que vão ter ganhos reais no curto prazo, na sua visão, Sérgio? Boa pergunta. Hoje, bom, tu já deu um belo de um spoiler, né? Porque todo esse boom que a gente está vendo de AI, a gente está sempre rondando AI generativa, né? Eu acho que esse é o ponto, porque AI é um negócio antigo pra caramba, né? Então a gente agora, esse momento todo, a gente está falando de AI generativa. Essa AI generativa, onde é que na prática a gente está enxergando já? Geração de código, né, para o pessoal do time de desenvolvimento de software, por exemplo, puxa, o impacto é... Hoje já tem pesquisas falando em aumento de produtividade chegando a 40% em alguns casos de uso específicos, né? A média aí, dependendo da pesquisa de quem você pegar, vai falar em 20%, 30%. Isso é muito por cento para uma coisa que começou a embarcar no mainstream há poucos anos, né? E isso a gente sente na pele, né? Hoje a gente não é uma fábrica de software, mas a gente tem profissionais hoje que codam parte das soluções e tá lá, né? Não, ninguém me contou, a gente vê isso no dia a dia, né? A outra parte, assim, geração de conteúdo, especialmente quando a pessoa tem copy de modo geral, criação de artigos, criação de conteúdo, esse tipo de coisa. Hoje você tem o cérebro, né, você tem o core da ideia, daqui a pouco esse podcast aqui a gente quer fazer dele um artigo. Puxa, vamos pegar algumas frases bonitas lá do Pedro, do Sérgio, vamos postar isso aqui para a nossa IA generativa, passa um modelo, passa umas boas orientações, faça disso um artigo. Você imagina só o ganho brutal de produtividade com isso, né? Publicitários, né? Todo o pipeline de criação hoje, né? Muita gente de agência deve estar nos ouvindo. Poxa, pega, por exemplo, agora o lançamento das novas ferramentas de Adobe, gestão de ativo, desdobramento de ativo, ativação direto dentro da ferramenta, fazendo todos os testes e as permutas de teste em tempo real, né? Então já mistura a parte estatística com a parte criativa, com a parte do copy, do texto, né? Faz as combinações, antevê o que tem maior chance de conversão. Então,
isso, toda essa cadeia criativa, vamos dizer assim, que antes era algo que você tinha que detalhar, esmiuçar dentro de um texto, dentro de uma redação, de uma ferramenta de criação, até de imagem, né, um Photoshop e tal. Puxa, você pega as novas versões, você tem lá os seus layers dentro de uma imagem e você diz, aqui eu quero que você coloque aquilo, limpa aquele outro, eu não preciso mais ser um exímio operador da ferramenta, né? Eu preciso selecionar e dizer para a ferramenta o que eu quero que seja feito. A gente começa a ver, eu estava num evento de AI no ano passado e foi muito legal ver uns casos de teste, né? O pessoal da Capital One investindo muito dinheiro em IA. Então, eles comentando, por exemplo, que eles estão fazendo testes para confecção de produtos, para ideação, né? Então, já que eles conseguem, uma IA consegue fazer uma permuta, uma inferência, uma consolidação de dados de forma infinitamente maior do que um ser humano, traz uma AI como se fosse um peer para fazer um processo de ideação, justamente porque ela consegue ter mais dados. Então, no curto prazo, isso assim, curto prazo amanhã, o que já não é hoje, né? A gente está falando de tudo que for boa parte do que for economia criativa, digital, a gente está falando dessa parte de concepção, operação de ferramenta, a parte de operação, por exemplo, assim, quando você tem... Imagina ferramentas legadas, essas que estão mundo afora e daqui a pouco vão precisar se mexer, ERP, CRMs. Imaginem quanta coisa não tem aí que está por ser automatizado, né? Preenchimentos de formulários em geral, quantas interações a gente tem com sistemas hoje que teoricamente a gente não vai mais precisar ter da mesma forma linear, cadenciada, porque eu não preciso mais seguir as regras do sistema, o sistema que interprete o que eu quero, né? Então, isso está posto já, é uma questão do que já começou, do que já está mais maduro e do que vai ser amanhã ou semana que vem. Isso é o que está posto. É o que eu estou vendo na prática, inclusive dentro de conversas que a gente tem nas trincheiras, aí, quando a gente está nas reuniões. Não, e algo que a gente viu mudando nesse último ano e meio, e aí esse tipo de questão de será que ele vai ser capaz de nos ajudar, e o nível de precisão das respostas e os próprios mecanismos de AI, eles alucinavam e alucinam ainda um pouco. Essa era a nossa principal dúvida de 9 meses atrás, 12 meses atrás. Mas o nível de evolução exponencial, ele diz pra gente que não é uma questão de ser, mas sim uma questão de quando. E outra, eu acho que para 95% dos use cases, os resultados já são bons o suficiente, né? A gente tem hoje vários mecanismos diferentes, né? Como o Pedro falou do Llama, tem o Perplexity AI, que é um dos grandes corredores ali paralelos, que tem toda uma parte ali de estruturação e de referências, né? Para garantir que é a veracidade da informação. E eles também tratam os dados de uma forma diferente, então eles têm uma visão mais enterprise. Mas acho que tem duas coisas, aproveitando para complementar o que o Sérgio comentou, que eu acho que são game changers e que começa a beirar na questão mais como a gente, ser humano, vai reagir a isso, que eu acho que são mais questões éticas, né? A primeira questão é conseguir integrar memória permanente. Ou seja, ao invés de usar e começar do zero o AI toda vez que você for fazer um novo query, um novo prompt, ele lembrar que você é um VC, que trabalha no Brasil, que investe nesse tipo de empresa, que faz esse tipo de coisa, conseguir colocar esse contexto de uma forma um pouco mais permanente, isso é algo que a gente viu já uma boa evolução, mas pode ser um game changer, porque ainda sim, apesar de eles estarem certos e conseguirem fazer um bom trabalho e cortarem uma parte do caminho, a falta de contexto individual, porque hoje quando você vai pesquisar no Google, não é todo mundo que pesquisa no Google do mesmo jeito. Você pode colocar o mesmo assunto, mas cada um tem um caminho diferente, tem uma linha de pensamento, tem palavras-chave, e fazer a sua ferramenta de AI lembrar disso, eu acho que vai ser um primeiro game changer. E o segundo, que é o que eu estou mais animado, e ao mesmo tempo eu estou mais cético em relação a quando isso vai acontecer, é colocar mecanismos de ação para esses agentes, né? Então, um agente que consegue escrever um e-mail é muito legal. Isso não é tão difícil e nunca foi. O Google já tem o Gmail, né? Já tem o autocomplete lá faz muitos, muitos anos. Isso também é uma forma de AI, né? Mas agora conseguir colocar autonomia e responsabilidade no seu agente de AI para que ele saiba mandar o e-mail para você, encontre o contato e faça um reagendamento ou alguma outra coisa assim, eu acho que isso é game changer. E isso é uma coisa que a gente vê, olhando mais para o futuro, é que a gente tem agentes autônomos que vão negociar, conversar e se comunicar com outros agentes autônomos de outras pessoas. Então a gente nunca mais vai encontrar uma agenda, nunca mais vai ter que
abrir uma reclamação no saque, essas coisas assim, porque conseguindo dar alguma autonomia para o seu agente de AI, que vai ter essa memória, realmente eu acho que ele vai tirar muito do trabalho operacional, não só do dia a dia das empresas, né, mas do seu dia a dia pessoal mesmo. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Mas voltando aqui, né, hoje, ouvindo o que o Sérgio falou, dos gaps, ele falou das oportunidades, né, eu que estou falando aqui dos gaps, se a gente pegar só nas oportunidades que o Sérgio falou, sem entrar no que o Pedro está falando de o que vem logo aí na esquina, já tem um gap imenso em 99,9% das empresas. Só para implementar o que o Sérgio falou aqui já é trabalho infinito aí no mercado. Agora, quando você entende que esse não é um alvo fixo, e esse é um alvo móvel, à medida que você começa a trabalhar com isso, aí lança o GPT-5, aí lança o recurso tal, ou seja, é o que eu costumo dizer, né? As empresas vão ficar jogando Whack-A-Mole, né? Aquele joguinho de ficar batendo a topeira durante anos a fio, para simplesmente correr sem sair do lugar. Porque elas vão fazer o que o cara do lado está fazendo e o outro cara do lado, ou seja, não vai haver uma geração de valor individual, mas coletiva. De repente a gente fala, cara, a margem desse setor não é mais Y, é X agora por causa disso. E aí o meu ponto é, pensando no AI washing, eu vejo nos vídeos de anúncios do YouTube, cursos, seja um arquiteto de prompts, arquiteto de prompt avançada, né? Ou seja, a gente sabe que não vai, que isso aí é simplesmente um pequeno step do que vai acontecer, logo vai ficar inútil tudo isso que a gente vai falar de prompt. Então, a questão é, Sérgio, os caras, hoje, tá todo o mercado super inseguro na pessoa física. Cara, o que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer? Porra, a empresa vai querer isso de mim, eu preciso me capacitar. Aí vem um curso lá, engenharia de prompt avançada. Porra, é isso que eu preciso fazer. Do lado das empresas, vem aquele relatório lá bonito da Big Four, invista mais em AI, porque AI trará blá, blá, blá. A prioridade dos C-Levels. Prioridade agora, agenda é AI. E aí o cara fala, legal, preciso gastar. E aí as empresas desenvolvedoras de software e tal, estavam com a plaquinha transformação digital, só tira a plaquinha, bota a plaquinha AI e fala, agora nós vamos botar squads de AI na sua empresa, e é tudo a mesma coisa que está acontecendo há gerações, e a taxa de crescimento das empresas brasileiras não muda, a taxa de lucro das empresas brasileiras não muda, ou seja, a gente promete, e o outcome lá não muda, né? As ações continuam, né? A performance das empresas continua a mesma. Então, assim, como que a gente olha tudo isso? Porque é muito tentador cair no AI washing. Ou seja, porque qual a alternativa? Assim, eu olho de um lado, uma coisa tudo fuzzy, difícil de entender, efeitos de segunda, terceira, quarta ordem, e de outro lado, tá ali, uma saída linda, AI, pum, só contrata isso aqui e você resolve essa vida. Como lidar com esses dois caminhos, o complexo e o simples? Poxa, se tivesse uma resposta, só eu não estava aqui nesse podcast, né, Pedro? Eu estava lá na minha ilha particular, curtindo a minha AI. Mas olha só, hoje a gente tem que ser pragmático nessas coisas, né? Especialmente quem não tem um contato mais íntimo com tecnologia, facilmente pode se empolgar mais
E às vezes quem está um pouco mais mergulhado nisso, às vezes até se empolga menos do que deveria, né? Porque dá um pouco daquela sensação de eu já vi isso antes, né? Blockchain feelings, Web3 feelings, mesmo cloud, que foi um negócio revolucionário. Machine learning. Machine né? learning, né? Que e tem aí, a ver. não, na verdade, machine learning teve um momento que parecia que tudo ia virar ML, né? Tanto é que hoje, AI. Cara, AI é uma variação de machine learning, né? A AI na prática, digo, não conceitualmente, né? Essa AI que está no boom agora, no ápice do hype. Mas, assim, de verdade, Pedro, eu acho que vai muito da maturidade das companhias. Elas têm que olhar para si e ver assim, o que eu sou capaz de fazer com esse monte de coisa, porque se criou uma nova plataforma, uma nova vertente de valor, que é a AI generativa. É importante usar generativa, tá? Porque a AI é outra, aquela AI de modelos não estocásticos, aquela coisa toda que a gente vê no curso de computação, isso já se usava há muito tempo. Os bancos, para regras de crédito, as seguradoras, eles usavam isso massivamente. As mídias sociais já usavam isso massivamente para nos viciar, para saber a próxima recomendação, Netflix, a Amazon. Essa turma já usa, a Google, eles usam isso há muito tempo, só que não era AI generativa, era um outro sabor de AI, né? Agora é AI generativa. Muito bem. Então, agora subiu rapidamente para a prioridade dos C-levels das grandes empresas botar AI. Por quê? Porque eu tenho que botar AI, senão eu vou ficar para trás. E que problema eu vou resolver? Depois a gente vê, vai ser com AI. Então, é muito importante as empresas elas olharem para a sua maturidade e ver assim, o que eu dou conta de fazer na prática? Né? Porque não adianta eu querer botar lá um shining goal só para dizer que eu estou colocando AI e no final torrar milhões e não conseguir fazer muita coisa. Né? A menos que eu seja uma empresa que eu possa fazer isso a fundo perdido. Tem casos, a Capitão fez isso, a própria Apple fez isso, a Apple gastou uma grana em projetos, e não estou falando do Apple Car, estou falando de projetos de AI mesmo, que depois morreram na praia. Muito interessante a Apple lançando o modelo open source, inclusive, né? Esse é um aposto que vale a pena ser feito. Então, se eu sou uma empresa que não tenho lá grandes maturidades ou que eu não tenho grandes cacoetes em investimento de cutting edge solutions, é melhor que ela vá para produtividade. O que eu consigo fazer dentro da minha cadeia aqui, dentro do meu dia a dia? Pega finance, pega a parte contábil, sei lá, jurídica. O que eu tenho aqui na minha... Né? O que eu consigo fazer que é produtividade? Aqui a pessoa faz a conciliação fiscal. Aqui, preciso de um bot, de um agente que consiga fazer isso aqui. Pronto, isso é uma solução com AI. Eu tenho aqui 1.500 pessoas respondendo coisa num call center e elas têm que digitar. Não, pelo amor de Deus, vamos colocar um acelerador aqui, essas 1.500 vão virar 200 e elas vão passar a ter um peer aqui, um bot auxiliar, que é para ajudar nas respostas. Aqui a nossa parte de dossiês jurídicos. A gente vai colocar um cara que vai ajudar a fazer isso. A parte de busca de propostas. Gente, toda essa... Só com o que está pronto hoje, né? Só com os ChatGPT e Cloud, e enfim, a gente tem várias soluções que o ganho de produtividade é brutal, né? Então, eu começaria por aí. Se eu sou uma empresa tecnicamente mais proeficiente, eu posso tentar fazer alguma coisa. Não, eu quero fazer uma coisa privada na minha cloud. Eu quero ter, por exemplo, um modelo de... os bancos, daqui a pouco eles vão começar a ter alguma espécie de fundo mais quant, porque está usando uma AI com parâmetros diferentes. Isso é um edge, porque daí o banco está pegando uma ideia e está customizando para o seu propósito. Isso gera diferencial. Quantos bancos conseguem fazer isso hoje? Né? Não são muitos, hein? São bem poucos, eu falo mundo afora. Até porque os engenheiros de AI de primeira linha estão em 4 empresas só. Então, né? Não é bem assim. Agora, para as empresas que devem constituir 99%, eu faria isso. Aonde eu consigo ter ganho de produtividade? Ganho de produtividade, no final do dia, vai mexer no bottom line. Porque se a AI não mexer no bottom line, não adiantou muita coisa. Então, faz lá atendimento ao cliente, eu consigo ter um atendimento mais rápido, mais assertivo, melhora o meu NPS, mexe no meu bottom line. Eu consigo reduzir ou aumentar a produtividade do meu time jurídico, bottom line. E assim nós vamos. Então, assim como tem o exemplo do pessoal de dev, que naturalmente absorve isso, porque para eles isso é uma dádiva, essas outras áreas não é tão natural, mas nem por isso seria menos possível. Né? Então, eu acho que para a imensa maioria das empresas, isso independente do tamanho, viu?
Foco na produtividade, tem muita coisa pronta, tem muita coisa que a gente consegue embarcar a preços módicos ou até, às vezes, sem um grande custo atrelado e dar um ganho de produtividade brutal. Se você é mais proficiente, aí você não precisa da minha sugestão, porque aí você vai querer fazer alguma coisa customizada para você, como eu falei, um fundo quant, vai querer fazer um modelo proprietário que vai fazer algo que os teus concorrentes não fazem. Isso, inclusive, a gente tem hoje projetos dentro de casa fazendo isso, ajudando alguns clientes nossos a ter modelos proprietários de MMM, por exemplo, que é para ter um edge sobre a concorrência, porque eles vão conseguir saber de forma melhor como impactar o seu cliente final. Esse é aquele extra mile, mas para todo o resto, produtividade. Eu acho que esse framework do Sérgio de um lado, como que eu fico mais produtivo, faço mais rápido, mais barato, de maneira mais eficiente, até melhor o que eu já faço hoje, que eu acho que vai ser 95% dos casos de uso no curto prazo, e de outro lado, cara, como é que eu crio valor novo para o meu negócio? Esse é um pouco mais complexo. Mas aí, Pedro, a gente volta para a força de trabalho brasileira hoje. Né? Você fala assim, cara, quais as alternativas que eu tenho? Vou capacitar o meu cara. Não tenho curso, não tenho como capacitar o cara. Quer dizer, o curso que eu tenho é um curso, ou ele é técnico, ou ele é aqueles for dummies de gerar imagem e não sei o quê. E eu acho que o profissional vai ser cada vez mais integrado, né? A gente não vai mais ser o cara é técnico ou o cara não é técnico. Não, a gente vai ter hoje aqueles centauros, né? Como a gente costumava dizer no xadrez lá, quando ele ganhava, né, no xadrez o AI junto com o humano. Mas a maior parte dos profissionais não conseguem lidar com cara, como é que a gente vai criar um fundo quant, ou como é que, né? E quando a gente pega um caso de uso mais simples, tipo, cara, hoje eu tenho 100 pessoas no meu call center, como é que eu posso reduzir para 20 e aumentar a qualidade, tempo de atendimento e tal? Como pensar sobre isso agora, olhando corporativamente, né? Tudo que está acontecendo. Legal. Não, tem um skill que eu, pelo menos, acredito que nunca vai ser demais investir nele, que é a visão de negócio. Do mesmo jeito que a gente fala hoje sobre AI, e a gente falava, sei lá, 2, 3 anos atrás sobre desenvolvimento, que todo mundo tem que ser desenvolvedor e saber escrever código e tal. Quando eu estava chegando na ACE quase 5 anos atrás, estava todo mundo falando sobre dados, né? E aí o Sérgio comentou bastante sobre isso. E é uma demanda que não vai acabar nunca, né? Só que cada vez que uma tecnologia se estabelece, quem diria, a própria tecnologia deixa a tecnologia mais fácil de se usar, né? Quando você, sei lá, estava saindo do colégio no final de 2000 e poucos, a coisa da hype do momento era você saber programar um website. Você fazia isso no Macromedia e no Flash e etc. E hoje você faz um website em 3 minutos. E se você quiser, você digita uma linha no AI e ele faz para você o website. E a complexidade de fazer um website não diminuiu na estrutura por trás. Só que as ferramentas diminuíram a complexidade que é voltada para o usuário. Então, eu acredito que isso vai seguir o mesmo caminho, né? Tudo bem, não vai ser todo mundo que vai construir algoritmos próprios ou que vai fazer deploy de produtos com AIs proprietários e tal. Mas mesmo quem tiver que aplicar isso de uma forma mais operacional, né, de divisão de eficiência operacional mesmo, a própria ferramenta de AI vai ficar cada vez mais intuitiva e fácil de se aplicar. A ponto que o skill mais importante é você fazer um bom diagnóstico da situação e entender como aplicar essas ferramentas pela sua situação. Eu acho que é muito menos o letramento técnico do negócio, porque o que a gente viu, né, nos últimos 20 anos é que essa necessidade de letramento ela vai diminuindo sempre conforme as ferramentas vão ficando mais acessíveis. Até para desenvolver em mobile, né? Quem lembra lá quando saiu o primeiro iPhone, o caos que era desenvolver em mobile, etc. E hoje o web app ele faz já para os dois automático. Então, o letramento técnico necessário para aproveitar essas ferramentas cai muito com o tempo. E ele tende a zero. Vai ficando cada vez mais intuitivo. Uma coisa que eu nunca vi mudar, queria pegar a opinião de vocês, é o letramento de negócios nunca diminui. Você sempre precisa saber qual é o estágio do negócio, o que você pretende fazer, qual que é a tua visão de futuro, o teu diagnóstico sobre os problemas e o que você quer fazer. As ferramentas, elas entram depois e vai ficar cada vez mais fácil aplicar.
né? As ferramentas elas vão se aprimorando e fica cada vez mais simples. Agora, a visão de negócio, que é uma coisa que a gente trabalha aqui, não só com o time da ACE, né? Mas com os nossos empreendedores, é algo que eu nunca vi diminuir, né? Hoje, quem tem a visão de negócio, consegue fazer bons diagnósticos e entende as dinâmicas de negócio, mesmo se ele não tem o letramento técnico que precisa para aplicar hoje, por exemplo, uma ferramenta de AI, isso daqui a 6 meses muda e vai ser uma ferramenta que vai estar ao acesso dele, vai ser muito mais acessível, ele não vai precisar de um desenvolvedor ou de um intermediário. E na outra ponta, né, que é a pessoa que é especialista em aplicação, é a pessoa que produz o conteúdo e a técnica, ele vai ter que ir cada vez mais fundo, porque se ele estiver usando isso para aplicar em negócios, ele vai ficar com esse delta de aplicação de negócio mesmo, que é o que eu acho que a gente aqui no Brasil tem de sobra, né? Gente que tem essa capacidade de visão de negócios e de construir coisas. É interessante que o Jensen Huang, lá da NVIDIA, falou esses tempos, né, que para ele não era mais uma necessidade intelectual de primeira linha ensinar as crianças a programar. Eu concordo contigo, tá, Pedro? Só para ficar o meu registro, inclusive na MEF a gente tem lá o nosso Flywheel, tem um itemzinho que é Business and Tech Expertise, justamente por causa disso, né? Tem que entender, no nosso caso, né, uma empresa de serviços com pano de fundo de tecnologia tem que ter proficiência técnica, mas sem proficiência de negócio não se vai a lugar nenhum. E até pegando o exemplo que o Pedro deu antes, né, dos prompt engineers, né, isso virou uma febre. E cá entre nós, quanto tempo vai levar para isso cair em desuso, né? Agora tem no próprio Cloud ali, você já faz um prompt e tu pode pedir para ele iterar o teu prompt até chegar no nível que tu queria. Então, assim, me parecia meio óbvio, se o prompt é um texto e a generativa gera textos, quanto tempo até ela aprender a refinar o meu prompt até eu entender, né? Puxa, estamos chegando lá, era um pouco óbvio, né? Então, isso já está acontecendo. É óbvio que existe, talvez aquela questão técnica com muita profundidade, alguém tem que fazer, né? Alguém vai ter que fazer, afinal de contas, as ferramentas que justamente possibilitam que os menos técnicos se aventurem em funções cada vez mais técnicas, alguém construir isso. Mas eu concordo que essa massa de pessoas brutalmente técnicas, com alta proeficiência, ela vai ficando cada vez mais nichada com o tempo e provavelmente mais especialista, né? Até porque do jeito que as coisas vão, parece que o mundo é dos analistas, entre aspas, né? Quanto mais eu tiver entendimento do contexto para eu saber pedir o que quer que seja para uma AI, mais útil eu sou para gerar resultado para a companhia, né? A AI por si só não vai inferir o que tem que ser pedido. Por outro lado, eu tenho que saber o que pedir. E essa interação, essa pré-interpretação do que tem que ser feito, que aí sim você tem que ter esse letramento de negócio, como falou o Pedro, isso parece que é inevitável, né? A gente não vai conseguir fugir disso, não. Eu concordo. E para a gente rumar aqui para o fim, vamos tentar sair com algumas dicas para a pessoa não cair daqui para frente em AI washing. E eu acho que eu vou iniciar aqui o nosso processo. Eu acho que a primeira dica é: não compre ou faça qualquer coisa de AI só porque é AI. Né? Acho que é a primeira coisa que você tem que fazer. Tem que entender assim, o AI tem que fazer alguma coisa que você não conseguiria fazer sem AI. Né? Se isso não é verdade, tem um red flag aí. Né? Eu acho que é a primeira, acho que é o básico aqui de tudo que a gente falou. Né? Que mais vocês diriam aí? Como é que vocês complementariam? Outras dicas aí para a galera. Aí depende um pouco do tamanho da empresa que a gente está falando, Diego, quanto a provedora de serviços, né? Se for uma empresa grande, não que ela esteja imune a entrar na onda do AI washing. A gente viu isso com grandes empresas recentemente. Mas o risco é menor. Agora, sendo uma empresa de pequeno, médio porte, eu acho que aí a gente pode ver o seguinte: você vai ter acesso, teoricamente, seja uma pequena de pequeno, médio porte, oferecendo um serviço, pergunta para ela, tem AI? Muito bem. Qual é o fator de aprendizado do AI? Porque AI envolve aprendizado de máquina. O que a máquina aprende? Por que você fala que tem AI? Não precisa me dar um detalhamento técnico, é uma pergunta funcional. Aprende, né? AI, então, o que define a inteligência da tua ferramenta? Porque
no final do dia é isso. Se não há um fator de aprendizado de máquina, eu não tenho nenhuma AI aqui. Teoricamente, um vendedor ali, um pré-venda técnico, deveria te dar alguma resposta sobre isso. Outra coisa que eu sem dúvida olharia é o seguinte: dentro dessa companhia que eu estou ali olhando uma ferramenta que teoricamente faz algo diferente porque tem AI, eu pesquisaria a empresa. Essa empresa tem pessoas competentes para isso? A gente pode fazer isso no LinkedIn, pô. Né? Eu vou lá e olho no LinkedIn que ele tem 3 desenvolvedores full stack. Puxa, nada contra desenvolvedores full stack, viu? Não me entendam mal, eu adoro os meus da Mesh, mas será que com 3 desenvolvedores de um jeito X eu vou conseguir botar de pé uma ferramenta de AI? Né? Eu preciso ter alguém ali que tenha estofo até de formação em alguma medida para conseguir botar de pé uma coisa dessas. Outra coisa que a gente sempre pode ver é casos, né? Qual é o caso de sucesso que esse cara tem? Tem algum outro cliente? Deixa eu ver como é que a tua AI, o teu aprendizado gerou valor de fato para o cliente do vizinho. Né? Então, digo assim, mesmo nós hoje, de vez em quando, a gente pega algumas ferramentas para nos auxiliar aqui e acolá. E é mais ou menos assim que a gente vê se essa ferramenta que se diz com a AI, será que ela faz alguma coisa que, por exemplo, a Adobe ou Salesforce já não está? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver quem que está nessa startup. Deixa eu dar uma olhadinha quem já investiu. Deixa eu ver um outro cliente, sabe? Então é meio um algoritmozinho que quando a gente quer fugir um pouco do washing, a gente acaba fazendo, mesmo que inconscientemente, né? Eu concordo. Eu estava pensando aqui, eu acho que tem uma máxima que eu falo para os empreendedores e que não se aplica só em AI, mas eu acho que é para todo líder de negócio, quem toca coisas que não necessariamente estão dentro do seu domínio, né, do dia a dia, que é: você pode delegar e terceirizar o trabalho, mas você nunca pode delegar e terceirizar o conhecimento. Quando você contrata um terceiro, você precisa entender quais são os critérios de sucesso e insucesso. Como você sabe se o seu contador está fazendo um bom trabalho? Como você sabe se o seu desenvolvedor está fazendo um bom trabalho? Como você sabe se a sua pessoa, ou empresa, ou seu prestador de serviço de AI está fazendo um bom trabalho? É a mesma coisa. Você consegue terceirizar e entregar o trabalho nas mãos de quem é mais especialista que você. Acho que isso tudo bem. Mas o que a gente vê muito, né, e eu acho que esse é um dos motivos que existe esse termo de AI washing, é que as pessoas também querem delegar o saber e delegar o entendimento do negócio. Tudo bem, não precisa ser especialista e entender cada mínimo detalhe, mas como o Sérgio falou, você precisa ter claro quais são os artifícios de sucesso e o que indica que aquele trabalho está sendo feito ou não. Né? Então, quais são os termos que a gente vai usar como aprendizado? Né? Então, entender um mínimo da teoria significa que você está assumindo a responsabilidade pelo sucesso. Acho que esse é o ponto importante. Qualquer empreendedor, ele, apesar de não ser responsável por todo o trabalho que está sendo feito, ele é responsável por todo o resultado que sai desse trabalho. Então, ele não pode se acomodar em não saber assunto A, B ou C. Ele precisa ter essas pessoas embaixo do guarda-chuva e precisa entender qual o progresso esperado. Então, acho que ter uma visão um pouco mais de curiosidade, de aplicação, é a primeira coisa. Desde que saiu lá no começo do ano passado, a gente aqui na ACE está rodando testes pra caramba, e até agora a gente está começando a colocar algumas coisas no mercado de algumas empresas nossas, né, investidas e do portfólio. Mas só esse trabalho de ser curioso, de entender, de testar e de rodar esse tipo de ferramenta aqui dentro, muda o nosso entendimento de forma que aí sim a gente começa a ficar mais pronto, né, para colocar isso para fora. Então, começar com a parte de conhecimento, eu acho que é mais importante do que começar a fazer. E aí você corre menos esse risco. Eu acho sim, eu acho que pegando essa, para a gente fechar aqui, eu acho que pegando essa provocação, se eu for me educar em AI, eu tenho que me educar mais macro, né? Entender o que é, por que que faz, o que faz, quais os tipos, porque se eu for cair naquele detalhe do prompt, do não sei o que, a cada 3 meses vai surgir uma coisa nova. Então eu tenho que conseguir dar um step back e olhar e falar, cara, o que eu estou fazendo, né? E eu acho que isso é o mais importante. Bom, com isso eu acho que, não sei se a gente blinda os nossos ouvintes aqui para não caírem no AI washing, mas certamente ajudamos. E eu queria agradecer imensamente aqui a participação de Sérgio Larentes. Obrigado aí, Sérgio, pelos insights, sempre muito legais. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Abraço. Quem quiser saber mais sobre a Meta, aí, como é que faz, Sérgio?
pode acessar especialmente o nosso LinkedIn. A gente também tem o nosso podcast, que é o Do The Math, pode procurar lá que tem muito assunto legal. Boa. E Pedro Carneiro, obrigado novamente. Acho que gerou bons insights aqui para a galera. Valeu pela sua participação novamente. Boa, muito obrigado. E aproveitando o ensejo, se você é empreendedor, quiser trabalhar com ACE, receber investimento ou participar dos nossos programas de aceleração, aceventures.com.br, ou só procurar ali Pedro Carneiro no LinkedIn. Boa. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais, no WhatsApp, e não esqueça de marcar @AceVentures. E para ir além desse papo, recomendo o episódio 226, no qual discutimos o que vem depois desse hype. Assim como aconteceu com blockchain, ESG e tantos outros, ondas passam. Mas o que fica e muda os negócios? Espero que goste e até a próxima.